Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que faz para criar um SaaS via web. Porque muita gente às vezes fica com dúvida, poxa, como faz para criar um sistema onde eu posso alugar para alguém, alugar para vários usuários e aí se limite na hora de colocar o sistema em produção. Então vamos lá. Qual que vai ser a ideia? A ideia é a gente criar um sistema onde vai ter vários domínios, tá certo? Que vai se conectar ao mesmo sistema. Então cada usuário vai ter o seu domínio e vai conectar a um sistema só. Você vai fazer o sistema uma vez e você vai disponibilizar para vários usuários. E você pode cobrar uma mensalidade deles. Vai ser muito bacana. Então, o que a gente vai fazer? Abrir o sistema XAMPP. Você vai apertar Start, tem uma página MySQL, que já a gente vai criar uma tabela do banco de dados, para a gente gerenciar isso tudo aí. Então, vamos lá. Você vai acessar a pasta htdocs do XAMPP. Vai criar uma nova pasta. Vou chamar aqui de SaaS exemplo. Você vai abrir a pasta. Então, vamos abrir o VS Code. Certo? Então, o que vai ter? A gente vai ter duas telas. Uma de o usuário se cadastrar e a outra dele conseguir visualizar o seu site. Então, a gente vai fazer um SaaS aqui, que é um sistema de landing page. Bem simples, mas para você entender como funciona, tá certo? Então vamos lá, vamos criar primeiro uma tela de cadastro. Vou chamar aqui de cadastro.php. A gente vai colocar aqui as conexões do banco. Vou abrir a chave PHP, né? Tá bom? Como que vai ser o banco? Eu vou chamar ele aqui de size exemplo. E a gente vai abrir o XAMPP. Você vai clicar em admin. Você vai criar um novo banco. Precisa ser o mesmo nome, size exemplo. Legal. Depois de abrir aqui o banco, vamos criar a primeira tabela. Que eu vou chamar de customers, clientes, né? Nessa tabela, eu vou criar 5 colunas. Primeiro é a chave primária, vai ser um int. Vou habilitar o auto increment, primary key. A outra vai ser name, pode ser um varchar de 100. A coluna título, title. Isso é um varchar de 100 também. Uma coluna phone, o telefone. Pode ser um varchar de 100. E aí, uma das coisas principais, a gente vai precisar de mais uma coluna, que é a de domínio. Chamar domain, varchar de 100. Legal. A gente já tem a tabela criada aqui com os campos. Vamos voltar para o nosso código. Vamos fechar aqui a tag do PHP. E aí vou colocar aqui no layout uma colinha que eu tenho, que é uma utilização bem simples, juntamente com um formulário. Vamos salvar. Vamos abrir para olhar como está ficando. Vou acessar localhost e o nome da pasta que criamos, que foi SaaS exemplo. E vamos acessar a página que criamos aqui lentamente. Legal. A gente agora tem um form de cadastro. Porém, quando a gente acessar submeter esse form, a gente precisa do PHP para fazer o cadastro via post. Pegar a colinha aqui. O que a gente tem aqui? Quando for post, vai pegar os names. Aqui eu não estou considerando, tá, gente? A parte de segurança, de sanitização, das variáveis que vem via post, você tem que considerar isso. Que aqui é só um exemplo para a gente testar. Então, quando submeter o form, vai ser criado um novo cliente lá na tabela. Vamos testar aqui. Eu vou dar o nome de Marlon Paulo. O título vai ser vai? 18. Tá. E agora, muito importante. Esse domínio, ele vai ter que ser único para o seu cliente. Então, vai ser criado aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que é o domínio Marlon Paulo
ponto site. Vamos cadastrar, cadastro realizado com sucesso. Se a gente for olhar lá, no nosso banco, tá aqui o novo registro. Legal. E agora a gente vai precisar fazer a página inicial, onde vai ocorrer toda essa lógica aí, o pulo do gato. O que a gente vai fazer? Aqui nessa tela, a gente vai criar um novo arquivo chamado index.php e ele vai fazer o seguinte: acessar o banco de dados e vai procurar no nosso banco se existe algum registro. Por quê? Por causa que ele vai pegar o domínio que está acessando no momento. Entendeu? Lembra que a gente, no nosso exemplo, a gente mostrou aqui, ó, o cliente vai acessar com o domínio dele, né? A gente vai acessar com o domínio dele, que vai acessar o nosso sistema. Então, a gente precisa tratar isso de alguma forma. Vai pegar aqui o domínio e a gente vai procurar no nosso banco se existe algum cliente com esse domínio cadastrado. Olha só. Fiz aqui, ó. Procurei no banco se existe. E aí eu vou pegar a colinha aqui. Vai checar o seguinte. Procurou se existe. Então, vai mostrar uma telinha com os dados daquele cliente. Certo? Vamos ver como tá ficando. A gente vai acessar lá. Se a gente acessar o index aqui, provavelmente vai dar um erro. Porque precisamos adicionar no nosso arquivo de hosts, no nosso computador, informando que a gente quer colocar vários domínios nesse projeto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai apertar o Windows R e vai acessar essa pasta aqui, etc. A gente precisa modificar esse arquivo de host. Ele é um arquivo que precisa de permissão do administrador. Então, como que a gente faz? Você vai abrir o bloco de notas no modo administrador e aí você vai procurar esse arquivo. Então, você vai clicar em abrir, colocar o caminho da pasta, acessar todos os arquivos e abrir o arquivo de hosts. O que a gente encontra aqui? A gente encontra aqui os direcionamentos locais. Para que serve isso? Porque esse arquivo, ele é a busca do seu computador antes do DNS. Então, antes de buscar aqueles DNS do Google para achar o site, ele vai primeiro olhar esse arquivo. E é aqui que a gente vai fazer a gestão dos nossos domínios locais. Vamos colocar aqui o IP localhost e vamos colocar o domínio do nosso cliente que ele cadastrou no nosso banco, que é o marlonpaulo.site. A partir desse momento, quando acessarmos esse domínio, marlonpaulo.site, automaticamente ele vai acessar o IP do localhost. Então é aqui que a gente começa a testar o nosso SaaS. Vou colocar aqui. Ainda não é o suficiente. Por quê? Porque precisamos ir no nosso projeto e precisamos rodar o comando de servidor PHP interno para que esse projeto rode na raiz. O Xampp tem essa limitação. Qual a limitação? Que é, ele precisa acessar localhost / o nome da pasta. Não é isso que a gente quer. A gente quer simular como se fosse no servidor de verdade. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a pasta do projeto e vou rodar o seguinte. Esse comando. PHP, vou chamar aqui o servidor PHP, instalado na sua máquina, -s 127.0.0.1 2.80. Então, eu estou falando, abre esse projeto no IP do localhost na porta 80. Vou dar Enter e vou clicar Ctrl, clique. O que eu vou fazer? Ele acessou aqui no localhost. E agora, a gente vai colocar o domínio do nosso cliente. Deu um errinho aqui. Por quê? Porque precisamos colocar o banco de dados que criamos.
Aqui a gente colocou o banco de dados SAS Exemplo, e aqui precisa ser SAS Exemplo também. Vamos voltar lá, está. Olha só que interessante. Esse domínio trouxe as informações que ele mesmo se cadastrou. Ele mesmo deu esse título, ele mesmo falou o nome dele, colocou o telefone. Tá certo? O que a gente consegue fazer aqui? Vamos fazer mais um teste. Vamos pegar aqui nossa tela de cadastro. A tela de cadastro, vamos colocar aqui mais um nome. Vamos colocar aqui Paulo Vitor. Usar um título. Paulo, programador. Vamos dar um domínio aqui, ó. paulovitor.site. Cadastrar. Checar lá, se cadastrou. Tá aqui. E coloca aqui, ó. paulovitor.site. Vamos abrir aqui o servidor de hosts. Vamos colocar o domínio do Paulo. Vamos acessar o domínio dele e vai trazer as informações dele. Então, o que a gente fez aqui? Nós pegamos aqui no nosso index, checamos qual o domínio atual através da variável server do PHP e fizemos a busca de qual cliente que pertence a esse domínio. Ele trouxe os dados e mostrou na tela. Tá certo, pessoal? Esse foi um exemplo de como funciona uma plataforma SaaS. Tá certo?